Estados Unidos está principalmente de olho em Israel. E vamos lembrar. Você lembra como foi que Israel foi criada, basicamente? Então, eu falei sobre isso em alguns episódios aqui. Um convidado, não lembro exatamente qual episódio, que era um momento onde, ó, toma, essa terra aqui é sua, só que aí... foi com o Rabino, não foi? Com o Micha. Tem um Rabino, o Micha. Falei, vem cá, mas deram o território pra vocês. Não é isso? Toma. Só que vocês não ficaram só ali, vocês começaram... Aí ele explicou até, ele falou, então, porque a gente via que não tava fazendo coisa... Tinha gente não fazendo coisa certa aqui, então a gente quis ir lá ajudar. Ou seja, tem a mesma atitude também de... Então não é santinho. Não. Né? Mas, desculpa, a palavra é sua. Não, é só você pensar no seguinte. Você sabe como Israel basicamente foi criado? Não, pode me falar. Lembra, todos os deportados para os campos de concentração na época do nazismo ficaram sem saber o que fazer nem para onde ir quando os campos foram libertados. Eles foram para campos de... Eles não chamavam de concentração, não lembro agora o nome que eles chamavam, mas era tipo... Era um outro campo onde eles ficavam juntos, mas os países originais dos quais eles foram deportados não queriam eles de volta. Então eles ficaram sem saber para onde ir. E aí começou aquele movimento entre os judeus para ter seu próprio país. E foi aí que entrou os Estados Unidos e Deus e meio mundo no meio. Falou, vai lá e cria tua terra. Então, mas basicamente isso foi criado porque os expatriados não tinham para onde ir. Entendi. Então, na verdade, o que os Estados Unidos estão fazendo? Eu ajudei eles a criar o negócio. Não, peraí, eu ajudei. Então a responsabilidade aqui também é minha. Então eu vou ficar de olho nesses caras aqui. Entendi. Só que Israel tá começando também a tirar as manguinhas de fora. Claro. Porque os dois lados, de certa forma, tanto eles quanto os palestinos, estão errados. Entendeu? Porque um ataca o outro. Ninguém... Exatamente. Quando um não quer, dois não brigam. Ficam os dois querendo brigar. Mas é um assim. Um vai, ataca, o outro vai e ataca de volta. E um vai e ataca de volta, e o terceiro vai e ataca de volta. E aí você fica sem saber, o que eu vou fazer? Numa dessas. Aí vem os Estados Unidos falando, não, peraí. Vamos parar com isso. Não, então vamos atacar os Estados Unidos. Então, basicamente, tá isso. E é uma coisa que todo mundo entende hoje em dia, que é você tem que se impor, que é uma coisa típica de maçom e Illuminati. Entendi. Tá? Você tem que se impor se você quiser que os outros te respeitem. Isso é uma coisa muito divulgada por eles. É um dos pensamentos mais divulgados por eles. Eu tive esse debate também com... Acho que foi com o Anthony aqui, o DTV que trabalha aqui conosco, meu cunhado, aliás, e meu querido amigo. E falamos sobre... Eu falei, cara, vem cá, você fala tanto sobre Palestina, eu entendi, mas e se parassem? Que Israel não tem que... Não, entendi, que nem você falou agora, ninguém tá certo. Mas quem tem que parar? Quem começou? Não, quem começou? Quem agora? Porque isso vem de antes, mas essa de agora, que foi na rave, que resolveram explodir tudo lá. Até que ponto um tem que virar e falar assim, tá bom, parei. Pronto, eu não vou revidar. Sinceramente, eu acredito que é assim. O que acontece basicamente? Palestino ataca Israel porque Israel conseguiu o seu espaço e eles não conseguiram até hoje. Sim, é ego. Não é ego, ele é tipo assim, eu quero o meu espaço também. Por que você pode ter um país próprio e eu não posso? Então, mas entendi. Porque os palestinos estão espalhados em vários países. É a mesma coisa que a dos judeus. Mas aí é que tá. O Irã, tem judeu no Irã? Eu acredito que sim. Porque hoje em dia você tá com judeu em todos os lugares praticamente. Mas tem palestino em Israel. Sim, tem palestino em Israel. Tô dizendo, em nenhum lugar é fechado, você não pode estar. Exato. Agora, onde é o seu país? É como o judaísmo é uma religião, correto? Sim. Então, é como se tivéssemos, Umbanda, o país da Umbanda. Que tal? O país do candomblé. Religião não é um povo, mas no caso do judaísmo é. O judaísmo é exclusivo para o judeu.
Você não pode ser judeu. Você não pode fazer parte do judaísmo se você não for judeu. Sim, mas aí você vai lembrar de uma coisa. Qual é a capital de Israel? É Jerusalém, não é? Não, Tel Aviv, perdão. Tel Aviv. Então. Aliás, Jerusalém foi tomado para Jerusalém, na verdade, está dividida em 3. Entendeu? Está tomada por 3. Está tomada por cristãos, por judeus e por muçulmanos. O Muro das Lamentações é em Jerusalém, né? O Muro das Lamentações é. Entendeu? Então, o que acontece? Jerusalém até hoje é um barril de pólvora. Sim, é a faixa de Gaza. É a faixa de Gaza, exatamente. É a real faixa de Entendeu? Gaza. Então o que acontece? Eu acho, sinceramente, que assim, eles vão dar um tempo, a hora que conseguirem olhar, falar, não, eles conseguiram, nós também conseguimos. Então, vamos dar um tempo por enquanto. E ninguém vai dar terras pro palestino e falar assim, isso aqui é a Palestina, pronto. Esse é o problema. Que é o grande problema, entendeu? Eles querem ter um território chamado Palestina. Querem ter um território chamado Palestina, como os judeus têm um território chamado Israel. Só que ninguém tá afim de dar terras. Nem o próprio Irã. Exatamente. Né? Exatamente. Mas quando fala Palestina, então é a região, né? Na verdade, eles falam da região onde está a maioria. Não significa necessariamente que aquilo é uma região geograficamente conhecido como Porque ali é o que? Irã, Teherã, Líbia... Irã, Iraque, Líbia, acho que Turquia também. Turquia acho que é mais pra cima, não. Acho que Turquia não entra nessa história. Mais ou menos por ali. Mas eu sei que tem vários compondo esse tipo de coisa. E isso que tá afetando eles, porque é a velha história da inveja. Então, a inveja e o ego, eu estou falando. Queira ou não, porque na verdade é uma coisa mais material até do que aquela coisa do ego. Entendi. O ego é uma coisa mais psicológica. Entendi. Entendeu? Na verdade é mais material. Entendi. O negócio deles. Enquanto não tiver uma caneca como a tua, não sucesso. Entendi. Porque te deram uma, né?